Meus irmãos amados, meus amigos, com muito prazer, com muita alegria, pela infinita misericórdia de Deus, estamos de volta para levar a todos aquela mensagem de paz, de amor, de alegria, de vitória, que só podemos encontrar na pessoa de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Amigos, mais um vídeo e eu creio que o que Deus vai falar conosco através deste vídeo de hoje, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, aquele abraço e aquela calorosa saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha gratidão a Deus, a todos que já se inscreveram em nosso canal. Muito obrigado de todo o coração. Mas olha, amigo, se você ainda não se inscreveu, em nome de Jesus, inscreva-se. É muito importante para nós. Além de você se inscrever, também compartilhe com os seus amigos, deixe o seu comentário, faça o seu like, é importantíssimo o seu like. E também não esqueça de dar aquela apertadinha no sininho. E fique conosco até o final deste vídeo. Deus tem, com certeza, uma grande bênção para todos. Agora prepare o seu coração, porque Deus vai falar com todos nós através da sua infalível palavra. E hoje, amigo, a palavra de Deus está no livro de Reis. É no primeiro ou no segundo livro dos Reis, pastora Sara? Primeiro livro. Então é no primeiro livro dos Reis, capítulo 14, a partir do versículo 5. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado e a ti com duras novas. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá, e todo o Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, com base nesse texto, nós vamos falar sobre o seguinte tema: ninguém engana Deus. Esse texto, amigo, faz parte de um contexto, de uma narrativa bíblica que descreve o que aconteceu nos dias do primeiro rei de Israel depois da divisão. Para quem não sabe, o Israel ele foi dividido. Foi dividido nos dias do rei Roboão, filho de Salomão. Por quê? Porque Salomão fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. E Deus usou o profeta Aías para dizer para o próprio Jeroboão, que era o primeiro rei, que foi o primeiro rei de Israel, já dividido, e por isso o reino foi dividido, ainda que tenha acontecido no reinado de Roboão, mas, na verdade, o reino começou a ser dividido nos dias do rei Salomão. Só não aconteceu no dia do rei Salomão, como diz o texto, por amor a Davi. Deus deixou passar o reinado de Salomão e aconteceu a divisão no reino de Roboão. Então, Jeroboão, quando a gente fala Israel era o reino do norte. Teve várias capitais e o reino do sul, que ficaram as duas tribos, Judá e Benjamim, a capital ficou em Jerusalém. E a capital
do reino do norte, que chamava-se Israel, ficou em Tirza, depois passou para Samaria. Ok, meus irmãos? Isso aí apenas uma rápida introdução para você entender por que Jeroboão entrou na história de Israel. E foi exatamente no reinado de Roboão que, entre os anos de 900 a 930 antes de Cristo, aconteceu o reinado de Roboão. Muito bem, mas agora nós vamos mostrar o que foi que aconteceu. Tá? Então fique atento, porque nós vamos agora para o primeiro tópico da mensagem de hoje, cujo tema é Ninguém engana Deus. Tópico primeiro, pastora Sara. Deus revelou para o profeta Aías a astúcia de Jeroboão. Acompanhe aí agora o texto bíblico. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Muito bem. Jeroboão, amigos, o próprio texto lido na íntegra, ele foi um homem péssimo, um rei péssimo. Aliás, do reino do norte, nenhum prestou. Foram 20 reis até que Israel, o reino do norte, foi levado cativo para a Assíria nos dias de um rei chamado Salmaneser. Muito bem. Então, Jeroboão tinha vários filhos e o filho mais novo ficou doente. Já era um rapaz. Ficou doente, muito mal mesmo. Então, Jeroboão falou para a mulher dele: te disfarça, não fala quem tu és, e vai até o profeta Aías perguntar para ele fazer uma oração para o nosso filho ficar curado, porque esse profeta Aías foi ele quem Deus usou para dizer para Jeroboão que ele seria rei de Israel, que o reino ia ser dividido, como realmente aconteceu. Então, não é que Jeroboão cresce em Deus, não. Mas ele viu que aquilo que Deus falou pela boca do profeta se cumpriu. Então, ele criou, assim, aquela fé, né? Então, vai lá, te disfarça, não diz que tu és a mulher do rei, e vamos ouvir o que ele vai dizer. E a mulher foi. Quando ela chegou, e o profeta já tinha a idade avançada, estava completamente cego. Mas só que antes dela chegar, Deus revelou para o profeta que a mulher de Jeroboão ia chegar, e Deus disse logo para ele: então tu vais falar para ela assim, assim, assim. E aí, quando ela chegou na porta, naquele tempo, né, aqui no nosso país, pelo menos aqui no interior, a gente bate, né? Fulano de casa, né, assim? E o profeta só disse assim: olha, entra aí, mulher de Jeroboão. Então, Deus já tinha revelado para ele, para o profeta Aías, que ia chegar a mulher de Jeroboão totalmente disfarçada, descaracterizada, e ele recebeu a revelação de Deus. E a palavra diz, pastor Jário, que ele conheceu no ruído dos pés dela. Olha só. Que Deus revelou, né? Que coisa tremenda. Esses são os detalhes. Amigo, este é o nosso Deus. Este é o Deus que nós pregamos aqui através desse projeto e de pregai. É este o nosso propósito. Falar que o nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Isto é, ele sabe de todas as coisas. Não adianta elaborar planos aí para enganar as pessoas. Você pode até enganar o ser humano. Você pode até enganar o seu pai, a sua mãe. Uma mulher pode até enganar o marido pode até enganar a mulher. O empregado pode até enganar o patrão. O político pode até enganar o eleitor. Não é assim que está acontecendo no nosso país? Pois é. Mas a Deus ninguém engana, porque ele é onisciente, e lá no livro de Provérbios, lá no capítulo 15, está escrito que os seus olhos estão em
toda parte. Amigo, para onde você for, para onde eu for, onde quer que você vá, fique tranquilo. Não tente fazer nada escondido. Você pode esconder do ser humano, mas de Deus ninguém engana. Dá para dar glória a Deus aí? Então vamos agora para o segundo ponto da mensagem. A profecia sobre a morte do filho de Jeroboão. Lê texto bíblico, por favor. Tu, pois, levanta-te e vai-te para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. Pois é, meus irmãos, meus amigos, fique de olho aí, pastora Sara, que eu vou perguntar para você aquele textozinho que diz que o que morresse na cidade ia acontecer tal coisa, que morresse no campo ia acontecer tal coisa. Tá bom. Então aguarde aí. Então o que aconteceu? O profeta Aías, eu creio que por educação ele deve ter mandado ela entrar na casa. Disse, olha, mas na verdade eu não tenho boas novas, não tenho boas notícias para você. Esse menino aí, esse rapaz, ele vai morrer. A hora que você colocar o seu pé na cidade, no limiar da cidade, você vai receber a notícia que o menino vai morrer. E exatamente, meus irmãos, aconteceu. Porque quando um profeta é de Deus, já preguei muito aqui em outras mensagens anteriores sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, não é verdade? Pois é. Quando o profeta é de Deus, quando ele abre a boca para falar, acontece. Então, o profeta Aías profetizou, e exatamente como ele falou, na hora que a mulher de Jeroboão ia voltando para casa, quando ela colocou seus pés no limiar da cidade, a notícia: o filho morreu, o menino morreu, o rapaz morreu. Tudo para que se cumprisse o que Deus falou pela boca do profeta. E eu estou aqui, meus irmãos, meus amigos, também como profeta de Deus. Só que hoje, a revelação é a palavra, a própria palavra. É por isso que um dos dons lá do capítulo 4 da carta aos Efésios, um dos dons é o dom de profeta. Então, hoje, o verdadeiro profeta é aquele que prega a palavra, mas com zelo. Aquele que prega a palavra como ela é. Não colocando subterfúgios, não. Aquilo que a Bíblia diz é. E aquilo que a Bíblia diz não é. Então, nós temos esse compromisso aqui com este projeto e de pregar. E aqui ninguém fica rasgando página da Bíblia. Não, isso aqui não dá para falar isso. Não tem esse negócio, não. Aquilo que Deus manda o profeta que é dele, profeta verdadeiro falar, ele tem que falar. Por isso que eu estou falando hoje aqui, com muita propriedade, que ninguém engana Deus. Você está entendendo, amigo? Então, continue conosco, porque vem aí o fechamento da mensagem com o terceiro tópico. Pastor, como você me falou de uma referência que não estava aqui, e ela também não está no terceiro, eu vou falar, tá? Pois não. Sobre aquele adendo que você... Isso, exatamente. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. Isso. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor disse. Exatamente, amigos. Muitos detalhes por isso que eu sempre digo, olha, leia todo o capítulo, leia todo esse capítulo aqui para você, porque o nosso tempo aqui é bastante limitado, certo? Então a gente reduz. Mas porque o Espírito Santo falou ao meu coração que eu devia dar esse detalhe. Então, o único filho de Jeroboão que prestava realmente foi esse aí que Deus... Às vezes, amigos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Por que Deus levou? Deve ter ficado aquele tititi na cidade, naquela conversa, né? Muitos comentários, por que morreu o menino? Foi lá com o profeta não fez nada. É que Deus, amigo, há momentos que não tem oração que resolva.
o problema. Quando é o tempo de Deus, Deus tem as suas razões. Deus, para evitar que aquele rapaz fosse igualzinho aos demais, o recolheu. Não sei, é bem provável que esta mensagem, que esta palavra, que este adendo está servindo para alguém, porque não estava no script eu abordar este detalhe aqui. Então, o que Deus falou? Que dos que morressem na cidade seriam comidos pelos cães, não é isso, pastora? Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o resto? E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Exatamente. Porque o Senhor o disse. O Senhor disse e acabou, e se cumpriu. Se cumpriu literalmente, porque quando Deus fala, Ele faz acontecer. Então, amigo, fique atento. É por isso que é bom a gente obedecer a Deus. É por isso que existe este projeto de Pregai, para que você fique atento, fique bem informado, para que você também possa tomar as suas decisões. Amém? Mas agora sim, vamos fechar a mensagem. A palavra do Senhor, a palavra do profeta Aías se cumpriu. Texto bíblico. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e veio a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Pois é, meus amigos, então aqui fecha a mensagem deste dia, desta hora que você está nos assistindo. Amigo, quando Deus fala através dos seus profetas, Ele faz acontecer. Nós estamos vivendo os últimos dias na face desta terra. E eu, como profeta de Deus, com base nesta palavra, profetizo, com base na palavra de Deus, que Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas nós precisamos estar preparados. E se você não está preparado, não é para se preparar, é para estar preparado. Não deixe para amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, ouça a palavra do profeta de Deus. Tome cuidado, porque assim como Deus recolheu o filho de Jeroboão, Ele pode recolher você também. Você sabia disso? Nós não sabemos. O que Deus já determinou a nosso respeito. A meu respeito, eu não sei não. É por isso que eu tenho que estar preparado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai nos tirar daqui desta cidade, desta terra, digo melhor. Escute o seu amigo, nós vamos ser tirados daqui, ou através da morte física, ou através do arrebatamento da igreja. Você está ouvindo bem, amigo? Preste atenção, porque não é o pastor Jairo, não estou tirando isso de mim mesmo, eu só estou dizendo para você o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Preste bastante atenção. E você pode estar dizendo aí consigo agora, aí do outro lado, aí na sua casa, assistindo o seu celular, ou então na própria televisão. O que vai acontecer, pastor? O que vai acontecer é o seguinte, que você tem duas opções. Ou você aceita a verdade de Deus, ou você não aceita. Ou você aceita Jesus para ir para o céu, ou você vai continuar vivendo nos seus delitos e pecados, a morte um dia vai chegar. Ou então vai chegar o arrebatamento da igreja. E aí, você está preparado? Se você não está, meu amigo, prepare-se agora. Porque o Deus que falou através do profeta Aías é o mesmo Deus que está falando com você agora. Por isso, aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai registrar o seu nome no livro da vida, e se você perseverar, crendo nele, servindo a Ele, até o dia em que Ele vai voltar para arrebatar a igreja, ou então até o dia que você passar para a eternidade, aí você um dia vai morar no céu com Deus. Que bênção. Pastor, eu quero esta bênção para mim e para minha família. Então eu vou orar por você agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento todos os nossos irmãos, amigos que ouviram a tua palavra. Pai, o maior milagre que o Senhor quer fazer na vida do ser humano é salvar a alma dele, é perdoar os seus pecados, é registrar o seu nome no livro da vida. Pai, aqueles que estão arrependidos, que estão te confessando
como Senhor e Salvador, por eles eu te peço. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, meus irmãos, vamos orar por todos os que já mandaram os seus pedidos. Os seus nomes estão aqui. Se você crê, meu irmãozinho, você que vai orar comigo agora, o milagre de Deus para você viver aqui na terra com saúde, para você viver aqui na terra adorando a Deus em espírito e em verdade, você vai receber o milagre de Deus agora. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos estes pedidos de oração. O Senhor os conhece. Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Por que eu te peço, Paizinho? Porque o Senhor disse, tudo que pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Paizinho, então, para que se cumpra a tua palavra, que é fiel e verdadeira, libera a bênção da cura física para todos que estão doentes fisicamente. Em nome de Jesus, Paizinho, libera o teu poder de curar para todos que estão precisando ser curados do corpo. Pai, também eu entrego em tuas mãos todas as pessoas que estão oprimidas por espíritos imundos, por espíritos maus. Uns estão até querendo tirar a sua própria vida. Tudo isso são opressões, são escravidões mesmo, do inimigo das nossas almas. Mas em nome de Jesus, que todos sejam libertos agora. Que todos recebam a bênção da libertação agora. Muitos são viciados por vícios terríveis. Estão vivendo verdadeira escravidão. Mas, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam livres. Pai, eu te apresento todas as famílias que estão orando comigo agora. O Senhor sabe quais são as suas necessidades. Que todas sejam supridas para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Assim seja. Amém. Meus irmãos, meus amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu quero contar com a audiência de todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E quem está alegre comigo, diga aleluia!